Olá, vamos começar agora um pequeno podcast com um pequeno grande homem que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, tá bom? Vamos agora apresentar a vocês com grande honra o meu sobrinho Felipe, que vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Vamos lá, Felipe, se apresente, fale um pouquinho sobre você. Olá, meu nome é Felipe Bittencourt, nasci em Belém do Pará. Já que explica que as pessoas costumam deixar a família de lado, pensando que o quê? Que o dinheiro vai dar a elas tudo o que elas precisam. E muitas das vezes, quando elas percebem que gastaram tudo no que não deveriam, elas desesperadas correm atrás de empregos que muitas das vezes não são recompensadores. Porém, uma pessoa que não tem a educação financeira adequada, quanto mais dinheiro ela ganhar, mais dívidas ela irá obter. E isso prende ela em algo que o livro chama de corrida de ratos. Ela pensa que se ela trabalhar por mais tempo, ela vai receber mais dinheiro e os problemas vão subir. Isso prende ela nesse ciclo eternamente, o que é um grande problema. Outro problema também são as pessoas que pensam que os empréstimos podem salvar as suas vidas, achando que os empréstimos vão poder dar a elas o dinheiro, sendo que muitas das vezes as pessoas pedem empréstimos quando já estão nas piores situações e por isso muitas das vezes esse empréstimo vai se tornando uma bola de neve e acaba que no fim elas vão à falência. Entrar em investimentos quando você não tem o domínio sobre isso, então criar o seu próprio investimento sem a educação financeira pode gerar diversos problemas. Porque a senhora pensa, se a senhora, vamos supor, aí se alguém chega com a senhora vê que essa pessoa não tem educação financeira, a senhora iria confiar nela para dar o seu dinheiro para ela? Com certeza. Então, é esse o problema. Muitas pessoas às vezes pensam que simplesmente vão ficar ricas de uma hora para outra. Ou então, a senhora compra um taco de golfe, achando que já vai ter o seu próprio campo de golfe e vai ficar rica. Até esse momento chegar, o que será que já não aconteceu? O que aconteceu com aquele taco? A senhora ainda vai ter aquele taco? Aquilo realmente se realizou? Tudo que a senhora investiu foi útil? As pessoas pensam que na vida o governo precisa ser o Robin Hood, tem que tirar dos ricos e dar para os pobres. Muitas das vezes, inclusive, o surgimento desses impostos foram apoiados por pessoas que pensavam que o governo era como Robin Hood, que iria tirar dos ricos e dar para os pobres e para a classe média. É esse um dos maiores problemas. Não só isso, só que o livro ele cita como se, vamos supor, ativos e passivos. Os empréstimos entram na classificação dos passivos. E, inclusive, há o fato de que os pobres compram passivos, querendo ficar ricos. A classe média compra passivos achando que são ativos e os ricos compram ativos. Muito bem, ó. Isso porque ele nem terminou de ler o livro. Estão gostando aí? Ah, eu tô amando, viu? Imagino quando ele acabar de ler esse livro. Vai ter continuidade. Então, eu conversando com ele, achei muito interessante. Digo, não, então vou comprar um livro para dar de presente para ele. Então, em 24 horas, ele conseguiu ler esse livro que ele ganhou de presente. E agora esse aqui já leu tudo, não é, Felipe? Já. Olha, o livro O Poder da Ação. Eu já li esse livro, O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Mas eu achei interessante que é o poder da ação para a criança. E ele vai nos falar sobre esse livro aqui, né, Felipe? O que você achou desse livro? Esse livro, ele mostra uma ideia da importância da autorresponsabilidade e da valorização ao que você tem. Só que a forma como ele mostra é o grande diferencial dele. Ele é feito para muitas das vezes as crianças, quando elas estão ainda no nível de aprendizado, ou até mesmo ainda indo para a adolescência, esse livro é essencial. Por causa que ele dá, assim, valores morais muito bons. Ele explica sobre a autorresponsabilidade e o porquê que ela é importante, mostrando por meio de histórias. E essas histórias, elas deixam um significado que você tem que refletir. Mesmo se você não queira, você consegue pegar, caso você reflita sobre o que é que eles passam.
Ele é um livro que ele é importante, ele é bom para crianças de qualquer idade. Caso ela aprender a ler, quando ela já estiver mais grande, é bom você dar para ela. Eu percebi isso apenas nessas 24 horas que eu estive com este livro, que eu li esse livro. Ele é um livro muito bom. Eu li com meu irmão, esteve do meu lado, eu li para ele. Ele se divertiu, gostou, aprendeu. Muito bem. E aí, gente? É gênio, não é? Né? Fala aí, comentem aí, se vocês puderem comentar aí. É gênio, não é? Olha só. Então, o que eu pude perceber com isso? Eu até falei assim, gente, quando estiver fazendo o meu mestrado, vou pegar os livros para ele ler e me dar o resumo. Porque vale a pena, não vale, pessoal? Então, Felipe, o que você diria para um pai que pega um livro desse assim e dá para o seu filho? Você acha que a criança, ela já entende, desde pequena, tem que entender sobre educação financeira? A educação financeira, eu não considero que seja algo assim ensinado desde quando é um bebezinho. A partir dos 9 a 10 anos, o importante, principalmente a partir dos 9 a 10 anos, é que ela já está passando por uma fase mais elevada. Tia Simone, quando a senhora estava na escola, eles realmente ensinaram para a senhora sobre educação financeira ou eles ensinaram história e matemática? História e matemática. Não tive essa disciplina de educação financeira. Eu acho interessante como educadora. Ela é importante, só que muitas das vezes o governo acaba até mesmo deixando de lado, por conta de que eles costumam mais focar na própria profissionalização do que em si na educação financeira, por conta de que como uma pessoa que ganha milhões vai conseguir manter esse dinheiro. Vamos supor, um ganhador da loteria, ele não tinha nada, ganhou 1 bilhão, ele não tem educação financeira. Quanto tempo vai durar em média isso? 1 a 2 anos. Então você acha que o governo não está preocupado com a educação financeira da criança? Que ele não quer formar futuros empresários, ele quer sim pegar quem seja funcionário do governo. Eu acredito que não seja isso. É o fato de que o que acontece? O governo, ele sabe que isso é importante, só que muitas das vezes ele acaba deixando de lado. Inclusive, por que o governo sabe que isso é importante? Pelo fato de que se o governo só for criando pessoas que vão se tornar pessoas pobres, o governo vai cair. Por quê? Porque vai ficar essa diferença muito grande entre os ricos e os pobres. Essa diferença não vai ficar equilibrada e isso causa a queda do governo. Esse é um dos maiores problemas que pode ser causado quando isso ocorre. Você indicaria para os pais, esse livro para os pais darem seus filhos para Eu ler? indicaria. Muito bem. E esse aqui? Esse, para uma criança de idade mais elevada, eu acho que ele já é bom, por conta de que tem alguns assuntos que são um pouco mais complexos para crianças pequenas compreenderem. Muito bem. Que mensagem você deixaria para as crianças da sua idade em relação à leitura de livros? Estudem, se formem, porém não se esqueçam de que também é importante dar valor à família e que também você deve estudar para saber ter uma boa educação financeira. Muito obrigada. Eu sou Felipe Bittencourt. Tchau. E esse foi o nosso podcast de hoje, tá bom? Obrigada.